Fala galera, beleza? Bom, vamos ao próximo então, mais um ponto que você precisa desenvolver em você, tá certo? Lembrando, tudo isso daqui é para você fazer uma alta reflexão, para você mudar e melhorar sua postura, tá? Como indivíduo e como educador social, tá? Isso daqui quebra muitos problemas na gente, fazer todas essas reflexões, tá? Fazer essas reflexões é positivo, tá? Uma coisa que você precisa é ser maduro nas relações interpessoais, nas relações pessoais, tá? Essas relações pessoais, como eu disse, é uma relação pessoal com qualquer um, principalmente no seu trabalho, que você vai ter essa conexão, essas relações com muita gente diferente, tá? Então você precisa amadurecer isso. E vamos ver dois pontos importantes sobre isso, tá? Vemos que a necessidade de conviver é primordial para o desenvolvimento do ser humano em todos os aspectos, físico, emocional, mental e espiritual. Olha só, necessidade de viver, tá? Então quer dizer, primeiro a gente tem uma necessidade de viver, certo? Essa necessidade de viver, essa necessidade de se desenvolver em sociedade, de se manter conectado com a sociedade, ela é uma necessidade que, na verdade, ela precisa ter três coisas em desenvolvimento. Como a gente viu, ela precisa ter o seu físico em desenvolvimento, né? Ela precisa ter o seu emocional em desenvolvimento, ela precisa ter o seu mental e espiritual em desenvolvimento também. Porque essas coisas vão fazer você subir para um próximo nível, né? Você elevar sua consciência, entender melhor as coisas de forma mais profunda, tá? Então isso aqui é importantíssimo, é uma necessidade que nós temos, tá? A falta do desenvolvimento social no estado adulto pode ser por motivo de estar apegado ao estado infantil do egocentrismo e narcisismo egoístico. Isso é uma questão da psicanálise, um posicionamento da psicanálise, e que diz que exatamente muitas vezes a sua falta de amadurecimento, né, de quando você já é adulto nas suas relações, tem a ver com o fator de você não ter resolvido e largado questões infantis. Você ainda carrega posturas infantis, ações emocionais infantis, reações emocionais infantis, envolvimentos infantis. E essa infantilidade é uma imaturidade que pode fazer com que as suas relações pessoais e interpessoais nunca melhorem, porque você ainda carrega traços de infantilidade nessa sua vida adulta que você precisa identificar e você precisa resolvê-los. Se não conseguir por si só, procure um terapeuta, um psicólogo, é muito importante, tá? Para que você amadureça, certo? E o porquê que isso é importante? Porque a partir do momento que você tem que melhorar nas relações sociais, você muda de patamar para uma vida adulta. A ideia de uma vida adulta é a ideia de que você tem que ser capaz de lidar com coisas que para uma criança é difícil. Você já está em um mundo mais complexo, um mundo racional e um mundo mais profundo. E você tem que dar conta desse mundo, né? Não dá para qualquer coisa que aconteceu você achar que vai ter que se matar, que vai abandonar tudo. Muitas vezes são coisas mais simples, mas pelo desequilíbrio e a falta de maturidade emocional e de experiência emocional, muitas vezes nós somos derrubados. Então é interessante você entender isso. E tem um conto muito legal, né? Uma situação onde é para fazer você pensar, né? Olha lá, no conto sobre a briga entre duas crianças querendo urso, quem vai resolver é o adulto, é você. Sabe por quê? Porque os dois querem o urso. Olha que interessante, os dois querem o urso, os dois são crianças. Os dois não têm capacidade emocional, relacional, social e nem capacidade individual de decidir sobre o urso. Os dois querem o urso a qualquer custo, os dois estão exercendo uma vontade sem racionalidade. Quem que vai resolver isso? Você, o adulto. Primeiro, porque você não quer o urso, você não tem interesse naquilo. Então você pode mediar de forma mais neutra até chegar numa situação ok. Então você é a pessoa que tem que se distinguir da criança, distinguir do adolescente, distinguir de um público que não tem a mesma capacidade de administrar pontos da sua vida como você deve ter, né? Então isso aqui é muito interessante, que você tem que se colocar sempre nesse lugar. Você é o adulto que vai resolver a história do urso, que vai resolver o dilema do urso. Afinal de contas, quem vai brincar com o urso, certo?
O adulto vai dar várias resoluções de problema. É essa pessoa que é matura emocionalmente e ela tem um amadurecimento nas relações interpessoais. Então ela precisa sair da condição de criança e precisa sair da condição de adolescente, certo? Precisa ser um adulto formado mentalmente, psiquicamente, para que ele execute essas pontuações, tá? Então isso é muito importante, você precisa ser maduro nas suas relações interpessoais. Próximo ponto é estar aberto e a aprender, né? Então, assim, uma coisa muito interessante que acontece é que a maioria dos educadores não estão abertos a aprender. Eu vou dar um dado para vocês importante aqui, tá? Eu estou fazendo esse curso, eu já fiz outros modelos desse curso, mais simples e tal, com outros esquemas, mas foram esquemas testando conteúdo, conhecendo, melhorando o conteúdo, trabalhando algumas pesquisas, né? Que é um conteúdo visto no mundo prático, na verdade, eu vejo muito na prática esse conteúdo acontecer, e a gente vai compilando e tal. Nessas aventuras, eu acabei fazendo vários cursos e construindo cursos para o meu público. Eu vou colocar três cursos que eu coloquei, que eu desenvolvi já, né? Eu fiz um para educador social, um para berçarista, e outro para desenvolvimento de projeto. Esses três que eu construí, eu fiz um grupo e coloquei uma galera gratuita para fazer lá, tá? Eu posso chutar aqui, eu estou chutando bem pertinho, tá? Porque eu conheço mais ou menos os números. Juntando esses três cursos, deve ter juntado aí, ó, umas 100 pessoas nos grupos, tá? Eu juntando os três grupos, umas 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, eu posso colocar com facilidade que terminou e recebeu o certificado de 3 a 4 pessoas. Então, o interesse das pessoas a absorver conhecimento, a melhorar sua capacidade de trabalho é muito pequena. Elas colocam como última prioridade, nem como prioridade, como último ponto a ser resolvido. E isso é complicado, porque olha só, imagina um conteúdo bacana, completo desses, ali de graça. Você só tem que acompanhar semanalmente e depois se responder algumas perguntinhas para você emitir um certificado. O pessoal entra, dá início e não vai nem até a metade, não finaliza os cursos, tá? Fora num grupo que eu tenho privado, né? Para educador social, no final desse curso eu vou te convidar para participar. É um grupo pago também, onde todo esse conteúdo e muito mais aparece lá. Toda semana eu solto conteúdo. Tem um monte de gente que paga e nem vê os conteúdos. E eu sei que não vê porque mostra pintadinho quando a pessoa viu e tem lá nas configurações quem acessou o conteúdo. Tem gente que paga e nem consome. Então olha o nível de desinteresse, né, e falta de prioridade para uma coisa que vai te melhorar e vai te acrescentar no seu trabalho. Então olha aqui, estar aberto a aprender, tá? Por quê? Vamos ver algumas situações aí. Tá vendo esse desenho, né? Esquece um pouco o desenho. Olha comigo aqui. E pensar que você pode ter passado quase toda uma vida achando mesmo que a igualdade ia resolver alguma coisa. Nossa, Eugênio, que chocante. É verdade. A gente fala de igualdade, mas na verdade o social não luta por igualdade. O social luta por equidade. Tá certo? É a ferramenta do social, é o que o social procura, porque o social entende a diferença das pessoas, a diferença das demandas, entende a subjetividade das coisas. Então, o social, sabendo disso, ele sabe que a igualdade, como ela é entendida, é insuficiente. A gente precisa gerar uma equidade. E essa imagem aí, tão querida na assistência social, que é muito boa mesmo. Nós temos de um lado a igualdade. Igualdade eu vou dar mesmas condições para todo mundo ver o jogo. Só que tem um problema, nem todo mundo está em condições de, recebendo a mesma ferramenta, ver o jogo. Ali a pessoa mais alta, vamos colocar assim o pai. O pai tem altura para ver. Então aquilo que ele recebeu, beleza, aquilo para ele é suficiente, né? Até se ele estiver embaixo no chão, sem a caixa, ele consegue ver o jogo. Para a menininha foi importante, porque ela não conseguiria ver o jogo, tá? Então ela tá conseguindo ali certinho ver o jogo e para ela a caixa foi importante, a caixa serviu. A igualdade, no caso, para ela serviu, mas ela também tá meio desconfortável. Já para um outro menino cadeirante,
não serviu, porque não adianta nada a caixa. E como ele está muito baixo, por mais que ele subisse na caixa, primeiro, ia ter falta de segurança, segundo, que ele não ia alcançar a si mesmo. Então a igualdade, ela dá as mesmas condições para todo mundo, mas nem todo mundo tem as mesmas condições de utilizar essa ferramenta. Olha aí que doideira, né? Se você pega uma pessoa que é deficiente físico e não tem, por exemplo, um antebraço, se você dá uma ferramenta que precisa segurar com os dois braços de uma forma firme, uma serra, alguma coisa, ela não vai conseguir. Por quê? Legal, você deu a mesma ferramenta para ela e para uma outra pessoa que precisa cortar uma árvore. A igualdade é isso. Só que esse rapaz deficiente, ele está em desvantagem. Por que ele está em desvantagem? Porque para ele é uma ferramenta ineficiente. Então não adianta ter igualdade, você precisa trabalhar com a equidade. E é aí que nós entramos. Nós trabalhamos com equidade, tá? Equidade é o quê? É você dar as ferramentas necessárias, adequadas para cada um emergir, mudar de condição, tá? Então, o que o cadeirante, menino cadeirante precisava? Ele precisava de um esquema seguro que levasse ele até o nível necessário. Então ele conseguiu e dali para frente ele vai conseguir acompanhar. Na questão da produtividade, uma pessoa que vai conseguir produzir. Maravilha. A menina estava desconfortável ali, tá vendo? Quase não conseguindo ver. Agora ela ganhou 2 caixas, né? E essas 2 caixas, ela tá conseguindo ver o suficiente, tá muito legal. Agora resolveu. E o rapaz nunca precisou da caixa. Ele deu a caixa para a menina, tá ali de boa vendo o jogo, tá curtindo. E a equidade, você dá aquilo que é necessário segundo a necessidade daquele indivíduo. É isso que nós estamos vendo. Lógico, isso é uma coisa que muita gente não concorda, não gosta, mas isso é uma realidade, tá? Vidas de pessoas mudam quando a gente começa a trabalhar com pensamento em equidade, né? Esse pensamento de igualdade é um pensamento perigoso, né? Eu já ouvi isso em vários lugares onde causa verdadeiros desastres. Então você chega num lugar e fala assim, não, gente, todo mundo aqui é igual. Num serviço, por exemplo, de uma ONG. Todo mundo aqui é igual e vai ser assim para todo mundo. E aí você percebe que, na verdade, essa igualdade vai gerar um monte de conflitos. Porque cada um tem uma necessidade diferente. Existem necessidades que podem ser alinhadas. Bacana, todo mundo vai consumir, vai ter o mesmo direito, só que tem algumas outras necessidades que elas são diferentes. Por exemplo, existe na Constituição a questão da agressão, de agredir o outro, que é crime e tudo mais. Só que isso não é suficiente, por exemplo, para lidar com toda a cultura de homens que agridem as suas mulheres, as suas esposas. Então, assim, teve que se criar a igualdade da lei sobre agressão, é bacana, só que ela não está funcionando para aquele grupo específico. A necessidade daquele grupo é outra. Então foi criada uma necessidade mais específica. Por quê? Porque é uma necessidade diferente. Isso é equidade, certo? Isso é importante. Então a gente precisa estar aberto a aprender, porque às vezes a gente está olhando o mundo de uma forma, por exemplo, como uma forma de igualdade. A gente está olhando, achando que a igualdade é bonita, mas como a gente não desenvolve um pensamento, não abre a cabeça, não vai atrás, não aprende, não está disponível a aprender a ir atrás, a tua cabeça vai estar trabalhando errado, achando que está certa. Sendo, por exemplo, nesse quadro, que é uma coisa real, o mais correto mesmo é você trabalhar uma equidade entre as pessoas, certo? Isso é muito legal. Bom, vamos para esse terceiro aqui para encerrar. Olha que legal, né? Vocês precisam estar aberto, isso aqui é uma outra coisa legal, né? É meio que continuação daquele outro ponto. Você precisa estar aberto a mudar suas visões de mundo. Isso aqui é muito importante, né? Bom, primeira figura ali, né? Do pai e da mãe, existe uma criança e tem um olho do pai e um olho da mãe. O que é isso? É o pai e a mãe, a família, né? Seja lá de qual modelo for, a família, ela está dando para a criança a cultura. Quando a família ela dá a cultura para a criança e vai modelando a criança, o que a criança está fazendo? Ela está adquirindo uma lente da onde ela vai usar para ver o mundo. Ela está vendo o mundo, muitas vezes, no formato em que a família ensinou ela a ver o mundo, né? Da forma em que ensinou. É como se cada um tivesse dado um olho para ela ali, né? O pai ali dando o olho, a mãe dando o olho. Então a criança não está vendo com os próprios olhos dela, ela está vendo com os olhos dos outros, né? Então, se o pai enxerga a cultura, o futebol de modo X, ela vai ver de modo X também, que é o mesmo olho do pai, tá? Então, isso é para você entender que nós temos
doutrinas e sistemas de cultura que nós vamos absorvendo desde pequeno. Isso não significa que é certo, não significa que é eficiente, não significa nem que é bom para você, tá? Então é interessante você entender isso. Você fala assim, opa, pera um pouquinho, né? Eu tenho que sair dessa zona de suposto conforto que eu tô aqui, porque pode ser que a forma que eu esteja vendo o mundo esteja meio errada, né? Como, por exemplo, a gente vai para a segunda figura. Tem um número aí no chão. Eu nem vou falar para você que número que é, que se eu perguntar para você, talvez você erre. Porque aqueles dois ali, ó, eles não estão entrando de acordo. Cada um tem uma visão de mundo, cada um vê o mundo de uma forma. Só que sabe qual é o interessante? Os dois estão certos. Um está olhando o número e está achando que é um 6. Porque na visão que ele está olhando, do ângulo que ele está olhando, da cultura, da forma que ele foi criado, é um 6 mesmo. Pô, é um 6 isso daqui. Do outro lado tem um cara falando, não, não, não. É um 9, eu tenho certeza absoluta. Isso é a sua certeza. Isso é a tua visão de mundo, muito provavelmente, tá? Distorcida ou limitada. E ali o cara tá falando, é um 9. Por quê? A forma que ele foi criado, o tipo de visão que ele tem e aonde ele está, ele consegue enxergar aquele número como um 9, certo? Então, isso é interessante, porque essa outra figura, ela traz uma reflexão pra gente, primeiro, de que não é que você vai mudar todas as coisas, todas as formas de ver o mundo, mas você vai refinar e tentar entender de uma forma mais real, de uma forma mais de fato. Você vai tentar entender de uma forma mais complexa, mais profunda as questões. E por isso que você está nesse curso. É por isso que você está nesse curso, para você refinar esse teu conhecimento, refinar essa tua capacidade intelectual de trabalho, certo? E essa figura mostra muito pra gente, é pra gente se alertar na questão seguinte, o quanto que a gente pode estar errado sobre uma visão de mundo, sobre uma forma em que a gente enxerga alguma coisa. Então é para você abrir o cadeado da tua mente e falar assim, não, agora eu tenho que me dispor a aprender, porque eu tenho muita coisa para refletir e pensar. E algumas coisas você vai refinar, vai melhorar, vai mudar. Outras não, outras vão só melhorar mesmo, né? Então isso é importante. E por último, a figura do copo, né? Existem duas pessoas, vamos dizer assim, né? Uma figura muito filosófica, é usada em aula de filosofia, né? Que é o copo. Os dois copos têm água na metade, né? A minha caveira aqui não tá, na metade. Se você perguntar assim, se você olhar para um copo igual aquele dali, e ele tem metade de água, eu vou perguntar para você assim, ele tá meio cheio ou meio vazio? A gente tem as pessoas que são os pessimistas, né? Eles vão olhar e vão falar, nossa, tá meio vazio. Por quê? Porque para eles tinha que estar cheio, né? Para eles aquilo não é suficiente, certo? E tem gente que vai falar, tá meio cheio. Por quê? Porque não tinha nada antes disso. Meio cheio já é alguma coisa, já é um volume, já é uma conquista. Tá meio cheio, cara, que legal. Pessoas positivas, né? O que isso é importante pra gente? Você entender que as formas em que nós enxergamos as coisas podem ser e são moldadas pela nossa cultura, pela nossa família, pela região que a gente mora, por tudo que nos cerca. E não dá para ficar refém disso. Como eu disse, a ideia não é mudar tudo na sua cabeça, mas é refinar alguns pensamentos e mudar alguns outros, certo? E melhorar alguns outros, né? Potencializar. Então a gente sempre tem essas ideias. Então, essas ideias aqui, elas servem, todas essas 5, né, que a gente viu aqui, elas servem para um fator extremamente importante, certo? Elas servem, que são essas 5 aí, para você melhorar, refinar e mudar alguns valores, tá? Para que você tenha uma sensibilidade melhor de trabalho, de produtividade, de desenvolvimento do seu objetivo como educador social da assistência social. Beleza? Bom, vamos ver qual é o próximo conteúdo. O próximo conteúdo vai ser legal, vou deixar para o próximo vídeo. Vai ser top. Vem comigo. Vê aqui embaixo se tem conteúdo, que deve ter, tá? Para você responder, se tem atividade e tal. E vamos para o próximo vídeo. Uma coisa, nunca sai antes do vídeo, hein? Pode ter recado. A apostila do curso só no final do curso. Tem que ralar. Foco e desenvolvimento. Você precisa fazer todo o curso, responder as perguntas e no final eu vou liberar a apostila para você. Top, tá bom? Então, vem comigo e até o próximo vídeo, até a próxima aula.